Conversaremos um pouco agora sobre as fases de um projeto de arquitetura. Nós discutimos o que é um projeto, o que pode ser, e uma das questões aqui é apresentar para vocês as possibilidades de organização do seu trabalho em fases. Isso não é uma grande novidade, mas é importante que você observe com cautela aonde você está focado na sua proposta de negócio. Eu tenho etapas que são preliminares, que têm a ver com o conhecimento do objeto. Você não sai projetando sem conhecer as diversas questões que estão vinculadas aí, a ele, a legislação, a esse tipo de situação como um todo, né? O terreno, o cliente, o uso. São muitas informações que você precisa ter de uma forma organizada para poder, de fato, desenvolver o seu projeto. Então nós temos a fase de levantamento. E aí é muito interessante entender, nessas etapas preliminares eu tenho o levantamento, eu tenho o entendimento de um programa de necessidades, eu tenho o estudo de viabilidade. Vamos falar um pouquinho sobre elas rapidamente, né? Nosso foco não é discutir essas questões todas, mas eu acho importante que você entenda esse pacote todo aqui. Etapas preliminares. Varia de acordo com o tipo de trabalho que você vai executar. Se você está fazendo um projeto de uma residência unifamiliar, por exemplo, você normalmente terá um cliente. Esse cliente pode ser uma família, pode ser uma pessoa, pode ser um investidor. Então você precisa entender e levantar os dados. E esses dados, eles são levantados. Como é o terreno está legalizado, eu tenho as dimensões, eu preciso levantar todos os dados possíveis. Às vezes tem uma edificação lá, pré-existente. Então eu tenho que ir lá medir, efetuar esse trabalho de levantamento cadastral, eu preciso fazer um levantamento fotográfico, eu preciso entender um monte de questão aqui. Então, essa etapa de levantamento demanda tempo, demanda trabalho, ela precisa estar mensurada. Às vezes é mais rápido, às vezes demanda um trabalho maior. Programa de necessidades, isso é uma conversa com o cliente normalmente. O que ele precisa, você precisa entender algumas questões aí, né? Nós falaremos um pouco a respeito disso quando estivermos precificando as etapas. E o estudo de viabilidade, muitas vezes, ele te facilita para saber se as ideias iniciais, a negociação inicial está coerente. Às vezes você está lá desenvolvendo um trabalho, você faz o trabalho inteiro, mas você não estudou a viabilidade dele, você não demandou um tempinho, por menor que ele seja, mas para falar, pô, isso dá, isso não dá, isso vale a pena, não vale a pena. Isso tem que ser feito. Pense no processo como um todo para poder precificá-lo corretamente. As etapas de projeto, né? Já passei as etapas preliminares, tenho todos os dados, tenho tudo isso em mãos, vou começar a projetar. Depois que você levantou todos os dados necessários nessas etapas preliminares ou nessa etapa preliminar, você vai para a etapa de projeto. Essa etapa de projeto é possível de ser dividida em algumas subetapas, né? A parte de estudo preliminar, a parte de anteprojeto, para chegar na etapa de projeto especificamente. O que eu penso disso, ou o que você deve pensar disso? É uma organização. Muitas vezes é importante que para precificar o trabalho, não é só, custa tanto fazer isso, mas pensar como ele vai ser realizado. Muitas vezes, se você separa em pequenas etapas de aprovação com o cliente, você consegue melhorar a sua qualidade e o seu produto final. Para você não correr o risco de efetuar o projeto inteiro, chegar lá no final, o cliente não gostar e você voltar para a etapa inteira. Então pense um pouco nisso. Nós falaremos um pouco mais a respeito de cronogramas ali mais para frente. A fase de projeto, ela pode também ter um projeto básico, ela pode ter um documento para licitação de obra, que não é o projeto final detalhado, mas ele já está o mais discutido possível e alinhado para você ter menos erro numa licitação de obra. Eu tenho o projeto para execução. Esse projeto para execução, ele tem que ser
extremamente detalhado a ponto de uma pessoa poder olhar aquilo e falar, poxa, eu consigo executar conforme está no projeto. Essas são questões de projeto que você provavelmente já conhece, mas é muito importante ter isso em mente. Aonde você está vendendo o seu serviço? O que você está negociando? Qual dessas etapas todas serão colocadas na mesa de negociação? Entendendo que você, de uma forma ou de outra, terá que passar pelo processo como um todo. E você tem também a possibilidade de desenvolver etapas complementares ao projeto. O que é isso, né? Você pode aprovar, fazer aprovação nos órgãos competentes, você pode fazer acompanhamento de obra, você pode dar assistência à execução de obra, você pode também desenvolver o cadastro como construído ou o as-built da obra ao final dela, porque é muito comum pequenas adequações, principalmente nos sistemas construtivos convencionais que nós utilizamos no Brasil.